o entendimento de que, na verdade, uma das melhores ações pedagógicas é constituída pelo exemplo. O exemplo é que reforça ou, na verdade, que se antecipa a qualquer discurso, por mais bem articulado que ele seja. Os cases, os casos também. Os casos de sucessos funcionam como exemplos que se irradiam para a coletividade se inspirar neles e procurar replicá-los, aumentando a abrangência dessas ações bem-sucedidas. Eu estou conversando isso com você, meu querido telespectador, a propósito da questão da cultura do bullying nas escolas, que já foi objeto de muita abordagem e poucas ações mais incisivas, como as que nós vamos tratar hoje nessa entrevista, quando eu vou estar conversando com o psicopedagogo clínico José Eugênio Fernandes. Zé, você está aqui para falar conosco exatamente a partir de uma experiência, me parece, bem sucedida de conscientização contra o bullying, a partir do projeto Colorir. Colorir, que é um acróstico que define uma série de ações. 7 competências. 7 Cooperar, organizar, limpar, orientar, reciclar, influenciar e realizar. São 7 competências que a gente trabalha com os alunos em todas as escolas integradas ao programa. Agora primeiro cabe contextualizar, né, Eugênio? Você é da área. O ambiente familiar tem favorecido a proliferação dessa cultura do bullying? Na verdade, o bullying, né, é um sentimento, né, muito antigo. Desde a nossa época lá já existia, né, esse famoso bullying. Só que, na verdade, não tinha essa denominação. Os estudos sobre o bullying se iniciaram em 1978. Né, então, é muito recente o estudo sobre o bullying. Então, na nossa época, quando nós sofríamos, o nosso professor virava para a gente e falava assim: deixa isso para lá, menino, né? E aí a gente tem aí uma porção de adultos hoje aí com problemas, né? Ou não, né? Mas com muitos traumas. Mas hoje o bullying é tratado, né, com um pouco mais assim de veemência. Por quê? Porque, na verdade, essa globalização, a comunicação, né, tem tornado a temática mais conhecida e, com isso, a conscientização de todos que estão envolvidos nesse processo, né? Seja a vítima, seja o autor e assim por diante. Construir instalações, erguer escolas, dotá-las de equipamento, em suma, resolver as demandas materiais, as necessidades materiais, parece ser bem menos complexo do que mudar comportamento, né? Na verdade, uma missão, acredito, né? O projeto, quando ele surgiu em 2003, a gente não tinha noção dessa dimensão do que era trabalhar, né, esse comportamento, porque íamos só de encontro ao que existia uma depredação do patrimônio público. Mas a gente começou... A visão era física. A visão era física. Da lesão patrimonial. Exatamente, a visão era física. Só que, a partir do momento que nós começamos a fazer o diagnóstico, a gente começou a perceber que aquela depredação nada mais era do que um grande grito de socorro, né? Tipo assim, os alunos ali, né, estavam vivendo em constantes conflitos e sem espaço para discutir, né? Sem espaço para democratizar a escola. Então, a gente começou com esse trabalho descobrindo o que era, né, essa violência, né, velada, a questão do bullying, através da depredação. Então, eles pichavam paredes, pichavam banheiros, mas, na verdade, como eu disse, era um grande grito de socorro. Tá, aí vocês partiram para formular um programa, né? Na verdade, é um programa. É um né? programa. Um programa. Então, quando nós chegamos, né, em 2003, até então era um programa de responsabilidade social de uma empresa, né? E o cuidado era simplesmente com o patrimônio. E o diretor dessa empresa, então, disse: vamos parar de investir, né, em paredes e vamos investir em pessoas. Começamos com um diagnóstico dentro dessa escola para saber o que se passava, né, com os alunos, com os principais autores mesmo, né, inclusive com as escolas, né, na redondeza, assim, com a comunidade na redondeza da escola. E começamos a perceber que faltava realmente um espaço para se falar sobre essas questões, né, da violência dentro do espaço escolar. Então, assim, a insatisfação em relação às aulas, o trato com o aluno, o trato entre alunos. A gente percebia, por exemplo, muitas brigas nos finais do período letivo. Então, isso tudo foram, assim, instrumentos, né, para que a gente chegasse no diagnóstico. Depois desse diagnóstico, a gente iniciou, então, com algumas ações que pudessem estar ajudando nesse processo. Não podiam ser ações simplesmente pontuais, porque é um problema que todos os anos, a gente vai ter que iniciar sempre do zero, porque tem sempre novas gerações, né, chegando na escola. Mas esse programa iniciou com um carro-chefe, que a gente começou trabalhando, então, com contações de história. A gente
criou uma coleção de livros chamada Turma do Colorido e trabalhando essas 7 competências, cooperar, organizar, limpar, orientar, reciclar, influenciar e realizar, a gente fez com que as crianças, os adolescentes refletissem sobre essas competências e pudessem fazer uma reflexão na sua própria vida para saber se diante dos conflitos que eles viviam, seja na sua casa, seja na escola, eles tinham outros caminhos que não a violência. Então, eles começaram a descobrir que era possível, sim, dialogar, né, que o diálogo era importante. Eu acho que esse foi o grande boom do projeto Colorir em 2003, quando ele nasceu. Mas é interessante isso porque a abordagem, vocês definiram primeiro a contação de história. Foi a primeira ação. A primeira ação que aconteceu na escola foi essa, porque a gente precisaria pegar o lúdico. Porque trabalhar matemática como a violência num espaço escolar, sem estar chamando a atenção, né, desses alunos. Então, a contação de história, os livros, né, quando nós chegamos nas escolas, as bibliotecas eram assim, quase que não haviam livros paradidáticos para leitura. Então, quando nós chegamos com uma coleção de livros, com personagens, com a contação de história, que inclusive é uma técnica que a gente vem, de alguma forma, resgatando mesmo, né, da tradição oral dentro do espaço escolar, a gente conseguiu fazer com que houvesse essa ludicidade do projeto e a conquista de todos os alunos e da comunidade escolar. Foi isso. Em 9 minutos, a gente conversa com o psicopedagogo clínico José Eugênio Fernandes. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o psicopedagogo clínico José Eugênio Fernandes. Eugênio, você mencionava a construção de uma metodologia para trabalhar com bullying, né? Citando como primeira medida de interferência, contação de história. Como é que era a lida com os recalcitrantes, com aqueles 10% que às vezes faz o barulho de 100%? Então, na verdade, a gente começou a estar lidando, além dessa técnica, né, a gente começou a criar também uma tecnologia capaz de estar trabalhando com essa disciplina na escola. O que acontecia? Os alunos iam para a coordenação e simplesmente eles eram punidos. Então, tinha que haver, sim, uma metodologia de restauração para esses meninos que iam para a coordenação. Inclusive, uma capacitação para esses coordenadores também que faziam esse trabalho dentro da escola. Então, a gente aproveitou uma metodologia chamada Justiça Restaurativa, onde há uma reflexão, né, das ações de indisciplina, né, inclusive hoje é usado inclusive no IASES, né, e a gente já começou a usar essa metodologia dentro dos espaços escolares. Essa metodologia ela se embasa na reflexão dos meus próprios atos. Após a minha reflexão, eu também faço uma proposta de mudança. Então, o aluno já saía da coordenação não só com uma punição, mas também com uma missão. Olha, diante dessa situação de indisciplina que eu cometi, eu também posso, além de ter outros caminhos para poder percorrer solucionando esse problema, eu ainda posso estar tendo uma outra proposta que não a violência. Isso foi muito bacana e marcante para a gente. No desenvolvimento do programa, vocês foram elegendo novas medidas, novas ações. Exato. Quais? Então, a gente hoje tem 16 subprojetos, né? A gente tem projetos específicos para o alunado, a gente tem projetos específicos para a equipe técnica da escola, a gente tem projetos específicos para os docentes, a gente tem um projeto específico muito legal para a comunidade, para os pais e responsáveis, que a gente chama de escola de pais, para que eles possam participar de uma forma efetiva dentro desse processo na escola, né? E aí fazendo um tripé, com todo mundo capacitado, fazendo com que a escola consiga fluir e dar resultados, né, que possam não só ser no que tange a relação da redução da violência na escola, mas também, por exemplo, melhorar a não evasão escolar, a questão da aprovação dos alunos nas escolas. A gente conseguiu metas aí de 95%, 96% de aprovação em escolas que tinham médias de 75%, 65% de aprovação. Foram resultados significativos. Mas com relação à adesão dos pais, os pais participaram? Os pais se mostraram receptivos? Como é que essa coisa funcionou? Lembra que nós estamos falando de uma ideia que, em tese, merece ser replicada para todo o Estado. Então, no início, sempre há uma resistência ao que é novo. Mas eu acredito que a metodologia utilizada fez com que os pais encontrassem tempo de ir à escola. Então, tudo isso ajudou, né? O momento de ir à escola, o que eles iam fazer à escola, a forma como eles eram acolhidos na escola e também o dinamismo dessas reuniões, né? Não eram aquelas coisas de ficar ali horas parados, ouvindo, mas assim, ações em que eles pudessem estar interagindo, participando, democratizando realmente, né, as ações dentro da escola. E acredito que esse foi o boom para a gente, com a participação dos pais. Por quê? Porque esses pais, ao estarem
participando do programa se sentiam acolhidos na escola. Então, eu acho que esse foi o diferencial do programa. Agora, veja bem, então na medida que você traz o pai, você acha que a partir daí vocês conseguem neutralizar um eventual ambiente familiar indutor do bullying? Com certeza, porque, na verdade, o bullying, né, é uma questão cultural. Então, a gente, às vezes, por exemplo, vê um determinado aluno com um comportamento pejorativo em relação a outro, às vezes ele ouve isso em casa também. Né? Então, a gente capacitar o pai de que existe a tolerância, que o preconceito não é legal, a aceitação às diferenças, né, é muito importante. Porque já começa a replicar uma mudança de comportamento dentro da família que vai gerar na escola. A violência que a gente vê hoje dentro da escola é resultado de toda a violência que a gente vê na sociedade. Se a gente conseguir mudar lá dentro de casa, né, com a participação dos pais, uma reflexão sobre a tolerância, sobre a aceitação das diferenças, né, sejam elas quais forem, né, questões raciais, né, as questões afetivas, quais forem. Né, a gente conseguir fazer essa mudança dentro da casa, então os resultados dentro da escola serão diferentes também. Ô Eugênio, com relação à neutralidade, de uma certa maneira até compreensível e justificável, dos professores até então no processo, que lava a mão, né? Então, Não vai assumir papel de pai? Eu acho nosso pensamento é o seguinte, é necessário uma capacitação. Os professores, a formação, né, a minha formação não me deu essa capacitação para estar podendo fazer esse enfrentamento dentro da escola. Lidar com esse tipo de conflito. Claro, né, na verdade a gente estava ali preparado, os professores estão preparados para trabalhar o conteúdo programático. E de repente você tem um problema muito maior, que é a questão da violência, né? E essas relações conflituosas dentro do espaço escolar. Agora, existem técnicas para isso. E essas técnicas é que precisam vir, né, a conhecimento desses professores, até para que eles não se coloquem em situações conflituosas e não tenham problemas, inclusive, com a justiça. Né? Uma última pesquisa aí de um delegado que deu uma entrevista, 125 casos esse ano de 2011 foram parar na delegacia de polícia. Será que é necessário que um problema de conflito, de disciplina na escola, vá parar numa delegacia de polícia? Fica aí uma reflexão. Né? Quantas escolas hoje estão sendo contempladas pelo projeto, Eugênio? Então, em 2011, a gente teve 13 escolas já integradas ao programa, onde foi feita a implantação do programa Colorir. Em 2011, a gente teve a participação de 5 escolas, né, que foram integradas ao programa e com resultados assim, bastante favoráveis, assim, muito favoráveis. Significa que nós temos uma metodologia ou uma tecnologia já, digamos, aprovada, validada para ser replicada no maior número de escolas. Então, acho que o grande presente para a gente, né, aqui no Espírito Santo, vou dizer isso com muito orgulho, é dizer que em 2003, né, professores, há muitas mãos, né, no início lá da Serra, construíram uma metodologia capaz não de solucionar, mas assim, com ferramentas eficazes, né, no combate a esse enfrentamento a essa violência. E essa certificação já ocorreu, inclusive, pela Fundação Banco do Brasil. Então, hoje, o Projeto Colorir é certificado como uma tecnologia social. Por quê? Porque ele já pode ser replicado no Brasil todo. Agora, por uma questão de justiça, vamos fazer um resgate aí de quem é a empresa, quem foi o diretor, onde começou isso tudo? Isso é importante, né? Na verdade, a gente tem o nosso patrono emérito aí, que é o Ernesto Mosânia Júnior, né, que iniciou esse programa em 2003, já com esse pensamento, né? Parar de investir em paredes e vamos realmente investir em pessoas. E em 2009, ele já abriu mão da metodologia quanto responsabilidade social da empresa e já disponibilizou a metodologia, né, para outras empresas estarem agregando. Então, a gente teve outras empresas que vieram agregar o programa para que ele pudesse se expandir em outras escolas. Porque o material, né, os livros, tudo isso é uma doação para as escolas que participam do programa. Por isso, a necessidade desses parceiros. Ernesto Mosânia Júnior. Ernesto Mosânia Júnior. Agradeço muito, Eugênio, sua presença aqui, sua generosidade de compartilhar conosco esse conhecimento. Obrigado, Eustáquio. Queria também estar aproveitando para deixar o nosso site, claro, né, para que as pessoas que quiserem ter acesso ao nosso material e conhecer essa metodologia, né, se junte a gente aí no www.projetocolorir.com. Muito obrigado. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do psicopedagogo clínico José Eugênio Fernandes, falando a respeito do vitorioso projeto Colorir. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos,
aprender